Muy buenos días, tengan todos ustedes. Le agradecemos a todos y a toda su presencia en esta ceremonia de apertura del segundo ciclo del año 2026. Vamos a iniciar esta ceremonia con las palabras de bienvenida al señor director de la Escuela de Ciencias Geográficas, Luis Francisco Rodríguez Soto. Muy buenos días, tengan todas y todos acá presentes. Un gusto ver esta sala bastante llena y con visitantes tan distinguidos que nos acompañan hoy. Es un honor darles la bienvenida a esta lección inaugural del primer ciclo 2026. Iniciamos con un nuevo ciclo académico reafirmando el sentido de la universidad pública, un espacio de pensamiento crítico, de diálogo intercultural y de compromiso con las relaciones sociales y territoriales de nuestros pueblos. La lección inaugural es, para nosotros, más que un acto académico, es un posicionamiento intelectual y ético. Es declarar qué temas consideramos fundamentales para la formación de nuestras y nuestros estudiantes y para el debate académico a impulsar desde la geografía. El tema que hoy nos convoca, la relación sociedad-naturaleza en las comunidades afrodescendientes en Brasil, tiene una profunda pertinencia en nuestra universidad y particularmente para nuestra disciplina. La geografía estudia el territorio como una construcción social, estudia relaciones de poder, memorias, resistencias y formas diversas de los pueblos que configuran un vínculo con la naturaleza. Reflexionar sobre las comunidades afrodescendientes implica reconocer procesos históricos de exclusión, pero también valorar saberes territoriales, prácticas culturales y formas propias de habitar el espacio que enriquecen la comprensión de la sostenibilidad y la justicia socioambiental. Este tema dialoga directamente con los desafíos contemporáneos del ordenamiento territorial, el desarrollo inclusivo y la construcción de sociedades más equitativas. ¿Cómo visibilizar a la universidad pública? Tenemos la responsabilidad de visibilizar estas perspectivas abriendo espacios a epistemologías que comprendan la relación sociedad-naturaleza desde la pluralidad cultural de nuestra América Latina. Posicionar ese tema en nuestra Escuela de Ciencias Geográficas significa reafirmar que territorio no puede analizarse sin considerar las dimensiones históricas, étnicas y culturales que lo configuran. Quiero expresar un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Morera Beita por la gestión realizada en hacer posible esta lección inaugural. Su compromiso con la articulación académica y la proyección de estos debates en nuestra escuela fortalece el posicionamiento de la geografía como un espacio crítico y comprometido con las realidades latinoamericanas. Asimismo, agradecemos profundamente la visita motivacional de la doctora Campbell. Con esta presencia en el espacio académico representa un mensaje poderoso para nuestra comunidad estudiantil. Y finalmente, un honor contar con la doctora Rita Montezuma, cuya trayectoria académica y liderazgo en las geografías negras aportan una mirada rigurosa y comprometida a esta reflexión. Su participación fortalece el diálogo sur-sur y reafirma la vocación latinoamericana de nuestra universidad. Que esta lección inaugural marque el inicio de un ciclo académico en el que sigamos construyendo una geografía crítica, inclusiva y profundamente humana. Una geografía que contribuya a comprender y transformar la relación entre la sociedad y la naturaleza, pero con justicia territorial y un reconocimiento a la diversidad cultural. Bienvenidas y bienvenidos para el día de hoy. Gracias, Francisco, por esas palabras. Yo quiero decir que este es un evento organizado por el IDELA. Tenemos a los compañeros del IDELA también, el Centro de la Mujer
afrocostarricense, que EPSI se retrasó, ustedes saben los problemas de tráfico que tenemos a estas horas, entonces dijo que ahí, ahí viene, de camino, ahorita llega, dice. Ok, vamos a empezar diciendo que los territorios y los espacios geográficos no son escenarios neutros. El antropoceno confirma que los seres humanos son actores estratégicos en la configuración de los ciclos biogeoquímicos, pero también las formas de organización social son fundamentales para comprender los territorios. En ese sentido, el colonialismo como sistema de dominación política, económica, social, ha generado dinámicas de racismo, clasismo, discriminación de género, injusticia ambiental, entre otros aspectos que debemos analizar para entender la construcción de los espacios. Desde esta perspectiva, la Escuela de Ciencias Geográficas, aunado a los esfuerzos del IDELA y el Centro de la Mujer Afrocostarricense, hemos invitado a la profesora Rita Montezuma. Rita Montezuma es licenciada en biología, tiene una maestría en ecología y es doctora en geografía. Actualmente es profesora en la Universidad Federal Fluminense y reconocida experta en conservación y en el estudio de las comunidades afrodescendientes. La profesora Rita coordina una red de geografías negras y es una líder activa en el movimiento afrodescendiente de Brasil. Con ella abordaremos el tema de la relación sociedad-naturaleza en comunidades afrodescendientes, en un ámbito en que no solo se investiga, sino que también forma parte y lidera esos temas. Buenos días, Rita, y la palabra la tienes. Buenos días. Ay, con mucho gusto que estoy acá. Les agradezco por este momento, por la recepción. Pero quiero empezar a decir que tengo que pedir perdón porque voy a intentar hablar en español. Que para mí creo que ese es el mayor desafío que tengo, ¿eh? Para un público tan increíble aquí y desafiante porque tiene alumnos de primer nivel. ¿Es esto? ¿Cuántos son de primer nivel? Levanta la mano. Bueno, para nosotros profesores esto es un desafío porque el primer nivel es el momento en que nosotros les encantamos para quedarnos. Espero que consiga hacer esto, ¿sí? Bueno, preciso de ayuda, ¿sí? Y si cometer algún error, por favor, me diga, ¿sí? Me ayude. Bueno, como mis amigos, mis colegas han dicho, yo vengo de una trayectoria de um ativismo negro, né? Eu sou uma professora negra e em Brasil é muito forte este posicionamento, sobretudo em la academia, porque nós sabemos que nossa academia tem uma orientação que é pensado desde sua origem. Eu não sei em Costa Rica, mas em Brasil, a universidade pública ha sido pensada por um grupo que ha sido convidado diretamente de França para Brasil para pensar uma formação acadêmica para os filhos de los colonizadores. Assim empieza a academia em Brasil. E bueno, vou tentar mostrar o que intentei fazer aqui é uma charla para contar uma história que é como nós estamos fazendo a geografia em Brasil, pero uma perspectiva negra, né? Outro paradigma onde nós somos mais objetos de estudo, de investigação, pero nós estamos como sujeitos, como protagonistas de nossas histórias. E há muitas coisas que puedo depois, né, falar com você mais despacio, com mais tranquilidade, pero esta perspectiva paradigmática é giro, não? Que muitos vão falar que é um giro decolonial, contra-colonial, como ha dito Negro Bispo, um intelectual orgânico brasileiro negro e quilombola. Quilombola para nós é palenque, né? Quilombo é palenque. E que nesse momento o que temos é outro desafio, que é criar metodologias, criar métodos práticas para que tenhamos uma ciência que pode contemplar a maioria de sua população, que em Brasil é 56% agora de negros. Bueno, eu vou explicar o que é negro para o Brasil, porque pero que estou vivendo acá, há distinção
en las localidades. Pero despacio voy a intentar apresentar um pouco o que é isto. E se houver alguma dúvida, por favor, dime. ¿Sí? Bueno, para acá, ¿no? Esta charla tem algumas perguntas clave, ¿no? Primeiro, quem são os afrodescendentes em Brasil? Neste caso, os brasileiros atuais, porque vamos ver que com a história, a contribuição africana ha sido muito distinta, não? Muito diversificada. De onde viene, que me obriga a falar de origem geográfica que tem implicações na produção do espaço e, consequentemente, da produção do paisagem. ¿Sí? Onde estão? Porque Brasil é um país continental, é muito grande, muito variado, são 6 biomas, ¿sí? E com uma variedade muito grande internamente, em todos os sentidos, tanto o que diz respeito a la variedade de território físico, quanto a composição social e cultural. E onde estão? Habla-se de diáspora, não? Como vivem? Que é a espacialidade destes grupos, que são vários, e que, por outro lado, em que contextos vivem, e que faz toda a diferença para nós outros. Bueno, este é meu país, Brasil, e América do Sul, aqui, não? Nossos vizinhos, e este é África, não? Cada linha de esta é uma representação de los grupos que ha contribuído para a formação social brasileira. Foram vários momentos distintos de migrações, que falamos que é uma migração forçada, porque estamos falando de esclavitud, não? E que, bom, agora estão me ouvindo, não? Perdão-me. Em diversos momentos de África Setentrional, Central, Oriental, Austral, la Oriental foi a última, em quase ao final cerca da abolição da esclavitud, e majoritariamente para mi cidade, mi estado, que é Rio de Janeiro. Eu sou carioca, sim? E bueno, e de aqui, Bahia, Salvador, não? E Pernambuco, que foram as 3 capitais que mais receberam escravizados, não? E de aqui se penetra ao interior do Rio, e esta temporalidade de ação tem grande diferença na formação social e na produção do paisagem, não? Bueno, o que podemos acrescentar aí? Em termos de africanos, África é um continente. Eu não sei aqui, mas em Brasil, o conhecimento que se tem de África é muito pouco. Então, as pessoas falam África, pero África tem mais de, hoje dia, mais de 50 países. Em termos de língua, são mais de 200 línguas que se conhecem. Muito mais, não? Para o Brasil, tivemos 2 grandes contribuições de 2 grandes grupos, porque não era somente um grupo étnico, que eram os Yorubas e os Bantus, e com uma certa geograficidade. Por exemplo, em Rio de Janeiro, a influência de los Bantus é muito forte. E quando falamos Bantu, o que quer dizer? Né? Bueno, os que han venido a Brasil foram mais de 222 grupos étnicos, o que significava religiões, culturas, práticas diferenciadas, experiências de vida de territórios diversos, diferenciados. E quando eles chegam, perdão-me, acá, não? Há uma outra questão. Temos que observar que é a história, como a história se comportou em relação a este grande grupo que chamamos de africano. Bueno, não vou ler todo, mas quero destacar alguns pontos que para nós é crucial, não? A chegada em torno do século XVI, sim? E desde que ha chegado os primeiros escravizados em Brasil, houve resistência. Haver resistência significa que há uma construção de uma
propuesta de sociedad diferenciada, ¿sí? Entonces, el primero, creo que más grande grupo de resistência que tuvimos, não sei se han ouído falar a respeito, é o Quilombo de Palmares, com uma influência muito forte desde Angola, e principalmente de um grupo muito aguerrido que se chama Los Jagas ou Los Imbangalas, que pertence ao grupo étnico de los Bantus, pero tienen uma tradição de guerra, incluso de las mujeres. La cuestión de género es muy importante traer porque había ejércitos de mujeres, ¿sí? E este grupo es que resiste e que se rebela e que se tornou o maior quilombo de Brasil. Ha durado casi, acá temos um siglo, no? Perdona, aqui, um siglo. E a resistência necessitou 4 tentativas com o exército brasileiro para combater-los hasta que conseguiu. Pero o que é interessante é o Quilombo de Palmares não era solamente um quilombo. O Quilombo de Palmares era uma proposta de nação completamente distinta, completamente diversificada e democraticamente organizada. E por isso, para o Brasil, se tornou uma referência de um grande problema. ¿Sí? Que hasta hoy permanece y hasta hoy es una referencia para nosotros negros y conmemoramos el día en referencia a Palmares en novembro, 20 de novembro, cuando se murió Zumbi de Palmares, que foi o maior guerreiro representante de Quilombo. ¿Sí? Y tenemos este día dedicado a Zumbi y ao mês de novembro, que ahora es un feriado nacional, ¿sí? Para la reflexión de la realidade negra. Bueno, junto com isso, o que houve? Brasil foi o país que teve a esclavitud por mais tempo que todos os demais. Nossa abolição foi em 1888, pero não ocorreu de tudo, ¿sí? Houve várias tentativas que não logrou êxito. Pero o que passa aqui? Por conta das outras abolições em América, vários movimentos ocorreram em Brasil para tentar trazer mais esclavitud, porque o capitalismo se sustentava sobre esta matriz, a matriz negra. ¿Sí? Era uma mão de obra praticamente gratuita, não? E que les custava pouco para manter, pero era super necessário para produzir seu capital, com a canha, com arroz, com café, com, bueno, a maioria de los siglos econômicos que tivemos. Esto hizo con que los donos de tierra hiciesen, se puede decir, vários movimentos para impedir la ascensão de la esclavitud. No de la esclavitud, pero de los negros. E uma de ellas foi acá com a primeira tentativa de la proibição por Inglaterra do tráfico negreiro. A partir desse momento, lo que eles haciam, os colonizadores haciam, eram trazer niños e niñas de África, desde África para o Brasil. Foi um grande contingente que hasta hoje tem consequência disso. Bueno, ¿por que niños e niñas? Porque se podia esconder em los navios que não eram los tumbeiros, ¿sí? Eram os barcos comuns e que tuvo várias consequências por isso, porque em um barco, para ter um contingente grande, tinha que ser pessoas menores. E quem são as pessoas menores? Eram os niños e as niñas. E quando chegavam acá, entrava o período reprodutivo, lo que houve, bueno, uma sexualidade antecipada, não? E vários estupros para produzir mão de obra. Qual é a consequência disso? A composição racial brasileira tem sua origem em la dor, como essa, por exemplo. Bueno, outro ponto interessante, e isso, né, tem consequências, como eu disse, é a Lei de Tierras de 1850, que diz: nenhum negro pode adquirir tierras, ¿sí? Nem comprando, nem os afros, nem os livres, que chamamos forros, e tampouco os que han sido libertos, ¿sí? Não há como. Outra muito importante para a formação espacial e ordenamento de território, que era a lei de 1835 e 37, acá está, né?
que proibia os negros de acesso à enseñanza pública primária. Então, não tinha terra, não tinha direito à educação, em que ia trabalhar? E mais duas leis antes da abolição da escravidão. Uma que era de los sexagenários, que quando completava 60 anos estava livre, pero quase nenhum chegava a 60 anos. ¿Sí? E outro de 20 livre, que era os niños que nasciam a partir de aquela fecha estavam livres. Sí, saía de la barriga de la madre e caminhava para ser livre, não? Claro que não. Pero su dueño, né, que tinha a posse de seu corpo, dizia, bueno, eu sou muito bueno, sou uma pessoa muito caridosa, então a niña pode quedar-se acá hasta los, creio que 12 anos, pero há que trabalhar para isso. Então, as crianças, as niñas, os niños, não tinham direito à infância. ¿Sí? Essa é a realidade do contingente que ha sido liberto em 1888, né, com a abolição da escravatura. Bueno, estamos falando de quase 2 séculos. Como esta composição, né, de negros que há lleno de prejuízos, lleno de vários problemas, estabelecido oficialmente por el Estado, isto é importante dizer, se quedou em la vida. Né? É o que quero falar para poder justificar nosso posicionamento acadêmico hoje, porque somos frutos desta realidade. Bisabuelo foi escravizado. Então, esta realidade está comigo hasta hoje. ¿Sí? Me constituí. Bueno, o que é interessante, quando este contingente chega ao Brasil, o que encontra? Encontra vários ecossistemas, vários biomas que têm semelhança, não? Acá, o Equador, não? A região equatorial da Amazônia, o que temos por essa parte. E Rio de Janeiro, particularmente, onde vivo, está acá, Luanda, uma influência muito grande de Luanda. Bueno, a lugar, o color do mapa, não há resolução suficiente para perceber ao fundo, ou aí, como é, pero se percebe que temos similaridade em vários sentidos. O que isso quer dizer? Experiência com o território. Não temos necessariamente as mesmas espécies, pero temos correspondência. E junto com isto, o que posso dizer é que os nativos tinham experiências semelhantes. Essa junção de los dois grandes grupos raciais que para o Brasil significava esclavitud, porque os primeiros escravizados foram os indígenas e depois é venido os africanos. Estes dois grupos, claro que tiveram conflitos, evidente que sim, pero se juntaram. Palmares, por exemplo, foi um quilombo que tinha negros, brancos insatisfeitos com o Estado e também os indígenas. Percebam o que significava isso em termos de composição política e social, por disputa de poder. ¿Sí? E bueno, acá temos a distribuição que há hoje em termos de los indígenas. Ha sido massacradamente assassinados, ¿sí? Lo que temos hoje é muito pouco, menos de 1% da população, e aún todavía, aún estamos estudando como de fato estão, ¿sí? En los dois grupos, lo que passa aqui, que é interessante, a disputa de terra permanece, e este é um grupo que pouco se reconhece o direito à terra, ¿sí? Bueno, várias resistências hasta hoje, ¿no? E grande parte de eles, né, mesmo em um governo que está mais à esquerda, pero não é uma esquerda propriamente dita, não houve a declaração de direito da terra suficiente para acolher este grupo. ¿Sí? A grande maioria de los indígenas estão em las calles e sem acesso. Em la academia, por exemplo, são poucos, muito poucos que temos como estudantes e menos aún como maestro. Então, percebe que há uma hierarquização muito grande nesse processo. Bueno, vou tentar ir mais rápido, não? E as etnias que temos hoje, que não é por estado, claro que é solamente para ter uma ideia, uma mirada, não há resolução para perceber, mas o que estou dizendo,
apesar de todo, a diversidade cultural é muito grande, sim? Bueno, o que passa com isso, né? Nós em Brasil temos um chiste, se habla assim, que se diz, porque todos os gatos são pardos. Somos todos pardos? Não, não exatamente. Em Brasil, nossa leitura do que é o color, né, é um pouco distinta do que estou vivenciando acá. Em Brasil, temos praticamente dois grupos. Os pardos, como eu, por exemplo, que tem vários tons de pele, tá? E aqueles bem escuros que chamamos de pretos retintos, porque há muita tinta, sim? Os dois grupos são negros. E isto ha sido uma conquista do movimento negro brasileiro desde os anos 30, sim? Porque ha dito, parou, nós somos negros e existo. Por quê? Porque a sociedade, independente da tonalidade de nosso color, nos trata com racismo sempre. Então, por que é um pardo claro, um pardo escuro, um retinto? Não, somos negros. Eu, por exemplo, me posiciono como uma mulher negra. Quando me perguntam qual é meu color, oficialmente, eu não pongo parda. Politicamente, não posso fazer isso. Eu me pongo preta, justamente para quebrar este colorismo que nos enfraquece politicamente, sim? Então, o que passa aqui? Por conta do racismo, por conta de um projeto de Estado cientificamente baseado em uma pseudociência, claro, de Nina Rodrigues, de vários outros antropólogos que se baseavam no color para hierarquizar nossa capacidade de pensar, de agir e de poder ocupar os melhores status sociais, como, por exemplo, a posição de administração em uma empresa ou da universidade. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que desde la esclavitud, los negros no conseguem hasta hoy a decir, yo soy negro. Si tiene un pelo un poco más claro, no, yo soy blanco. Pero en Brasil, el racismo se basea en el fenótipo. Entonces, no importa qué color tienes, que si hay algún trazo de negritud, serás tratado com racismo porque és negro, sim? Então, oficialmente, o que ocorre, muitas pessoas negras negam sua negritude. Isto é um reflejo, sim? Desde o início do século passado até hoje, estamos pensando a nos autodeclarar, a nos reconhecer, não somente nossa negritude, mas o valor que traemos com nossa negritude e nossa história. Que é um pouco do que quero mostrar hoje para vocês. Sim? Então, estamos caminhando para esta ideia, né, de que a maioria de nós, é negro. Para responder a esta questão. No? Bueno, rapidamente, este é o progresso, no, de reconhecimento de quem é pardo e, consequentemente, a queda de quem é negro. Pero os chamados pretos retintos é quase a mesma. Não é quase diferença. Sim? Porque eles não há dúvida, não há como omitir. Sim? E, bueno, o que somos agora? 203 milhões de pessoas? 43% hoje de blancos, não posso assegurar que são necessariamente brancos, porque branco de Brasil só há em Brasil, sim? Eles que não sabem. Perdóname, aqui. Bueno, este é o contingente de negros, este de los indígenas. Pensem na história, pensem no que foi toda a violência, este é o resultado de que temos hoje, né? E por isso estamos discutindo, falando que é esse pardo. Porque com o desenvolvimento das políticas afirmativas, não, a disputa está grande, porque os blancos passam a se reconhecer como pardos, porque não podem se reconhecer como negros, né, para ocupar todos os cargos, os postos que temos disponíveis para equivaler a condição de negros e de indígenas em Brasil. Hablamos de inclusão.
né? Políticas de inclusão. Bueno, e aí, o que passa, né? Onde são os negros? Acá temos um mapa do professor Rafael Sanzio dos Anjos, o mesmo que hizo os últimos mapas que lhes apresentei, e acá o que conseguimos obter a respeito das grandes resistências e revoluções que houve em Brasil, porque a história omite isso. A história diz, os negros são muito tranquilos, há poucas, né, lutas, revoltas. Não é verdade. Eu nunca estudei verdadeiramente as lutas de meu pueblo durante a enseñança toda, até a universidade, até o pós-grado. Isso estamos conhecendo por los intelectuales negros, los blancos que estão conosco, que estão trazendo esta literatura para que possamos apresentar onde vamos, sim, e reconstruir a história que não é contada, sim. Então, deste grupo explica um pouco, perdona-me, da distribuição atual acá, né, do que são os quilombolas. Que é os quilombolas? São aqueles que conseguiram huir da repressão e fundar, aí esta palavra, seu próprio território, com seu próprio modelo econômico de organização territorial, de organização social e de manejar a biodiversidade. Então, estamos falando da produção de espaço a partir de suas culturas e sua subjetividade. Isso é importante, porque para a rede de geografias negras, né, a subjetividade é necessária. Né? A neutralidade científica para nós não há. Eu estou aqui me posicionando, não? Isto não é neutro, né? Bueno, vamos. Acá temos a distribuição atual de aproximadamente 7.000 quilombos em las regiões mais variadas do Brasil, e o que chama a atenção de nós é esta parte sul, porque a colonização, a migração europeia foi muito forte, ao ponto de tentarem se separar do Brasil e fundar outro país de eslavos, italianos, alemães e portugueses. Não logrou isso, felizmente, e por isso negam que hasta 2020 se dizia o sul do Brasil é branco, pero em 22, com muita luta, há que dizer oficialmente, inclusive porque estávamos sobre um governo de extrema-direita, de Bolsonaro, não? E agora que está preso, que se descobre que há concentração de negros ao sul do país. ¿Sí? Bueno, caminhamos. Pero só não há negros em los quilombos, ¿sí? Em verdade, os negros estão em todo o país, em as mais variadas formas de organização. Há aqueles que vivem nas orilhas de los rios, que chamamos de ribeirinhos, creio que têm um termo parecido, não? Há os que são os cosechadores de palma, como se chama? Perdona-me. Vários grupos relacionados às palmeiras, por exemplo, cada palmeira há um grupo social, porque, em geral, há uma questão de gênero aí, vinculado às mulheres, à organização das mulheres, como as quebradeiras de coco de Maranhão, de Pará, de Tocantins. No? Bueno, são mais de, creio que agora temos mais de 20 grupos tradicionais reconhecidos oficialmente. No? E acá eu tenho um mapa de los colonos negros, que é algo que não se habla em Brasil, sim? Porque cada círculo deste representa o grupo de los colonos, não? La parte branca, los blancos, e los negros em la parte preta. La proporção que tem representa como está distribuído isso. E percebam vocês que os negros são sempre os menores números em cada localidade, não? E a distinção regional muito explicada por la migração como se deu em Brasil, tá? Uma larga história que podemos falar mais à frente, né? E acá, né? O que temos aqui? Um exemplo daquilo que Brasil é muito conhecido mundialmente, suas favelas. O que é a favela? Bueno, favela é aquela área para onde se foi aqueles que não teriam acesso à terra. Lembra? ¿Te acuerdas de la lei de 1850, né? Que não tinha acesso ao emprego seguro
né, que lhe permitia a mobilidade social, bueno, não tinha, desde 1835, acesso à enseñanza, ¿sí? Bueno, este contingente está hasta hoy aqui. E onde vive? Como pode vivir? Donde o valor de la tierra es nulo o es bajo. Entonces, con esto se van para aquelas localidades en general donde hay los ecosistemas mais sencillos, de maior complexidade. Não? Acá temos Mangal, em Maranhão, estado de Brasil, ao norte. E aqui temos como estão vivendo, são pescadores, são marisqueiros, vivem del mangue, del Mangal, sim? E acá, quando o Estado interviene, eles produzem uma moradia de dignidade, ou quase isto, não? Bueno, que são as favelas em Brasil? É contingente que se suma todo, seria o quarto estado brasileiro em termos de população. Este é o tamanho da favela, da exclusão em Brasil. E a favela é justamente o lugar que tem o maior percentual de negros, porque são os grupos mais pobres. Sim? Creio que respondi a pergunta, onde estão? Poucos de nós tuvo a mobilidade social, como eu, por exemplo, e como les digo, mi abuelo, bisabuelo, foi escravo. Sim, minha família não é venido de condições de privilégios. Não, eu sou uma exceção em uma família muito grande, les garanto. Sim, bueno, entre meus irmãos, sou a única que tem doutorado. De mis 5 irmãos, só 3 conseguiram fazer a graduação na faculdade, pero solo eu sou maestra e estou melhor empregada. Então isso há reflejo muito forte na constituição familiar e como isso se dá na sociedade, não? Bom, mais adiante. E outra coisa que é importante, vou passar rápido aqui, que grande parte, mesmo quando contemplamos os quilombos, por conta do conflito de terra, a grande maioria está fora do território quilombola. Estou em favelas, estou em lascades, estou em outras coisas, mas não em seu território. E há consequências muito interessantes sobre isso, não? Desterritorializados, portanto, né? 13% dos quilombolas não vivem em quilombos, mas não somente 13%. Errou. 13% vivem em quilombos. E acá, o que é quilombo? Bueno, para nós, quilombo, nós negros principalmente, né? O quilombo é acervo, é onde temos a memória negra resguardada. Porque desde muito antes, não, que há se protegido para poder permanecer com seu direito a viver como lhe conviene, sim? Com sua cultura, sua religiosidade, com sua economia, seu modo de viver em la terra. Então, para nós é nossa memória, a memória mais cerca do que temos de origem, que é a África, sim? Então, para nós é muito caro. Mesmo com a grande interferência do cristianismo, tanto o catolicismo primeiro, como o pentecostalismo e neopentecostalismo, aún temos a conservação do que é a cultura negra. E, bueno, parênteses acá. Por que esse reforço em falar desta cultura? É o que ha dicho no começo. Os negros foram fundamentais para o capitalismo. Não venimos solamente por conta da força de trabalho, pero é o conhecimento que tínhamos do território. Sobre as minas, a exploração de los minérios importantes em profundidade, por exemplo, é o manejo do território tropical, como se produzir em agroflorestas, que hoje em dia, para nós virou assunto acadêmico, mas não era no passado. A podicultura era conhecimento desde sempre em África. ¿Sí? Bueno, Quênia, a história da ganaderia data de 7.000 anos. O Vale do Nilo, há 12, 15 mil anos, a agricultura. Esses pueblos
sabiam como produzir, desde Saara, que tinha agricultura há 7.000 anos. E para os portugueses, principalmente, né, nosso território não era conhecido, não sabia como produzir em território tropical. Eles produziam. Eles sabiam o que eram os sistemas humedales. Eles sabiam o que era um mangal. Então, o conhecimento foi fundamental para o desenvolvimento do capitalismo em Brasil. E acá, né, o que é este grupo? Por isso, para nós, conhecer e investigar seus conhecimentos, a despeito do que ha perdido, é fundamental para termos uma projeção do que será o futuro do Brasil. E aí, né, trago, independente dos termos que tenhamos acá, e por isso Costa Rica me interessa muito, o que são os afrodescendentes aqui, como é essa organização de los afrodescendentes, independentemente de como chamam esses grupos, sim? Para nós é interessante porque não é somente pensar Brasil, porque não é uma história única. E estamos falando de América, um continente que vai de sul hasta casi Antártica ao norte. Sim? Então, para nós é extremamente importante em compreender os dois intelectuais negros, Flávio Gomes, um historiador, Beatriz Nascimento, que foi uma das primeiras pessoas a ir a Angola e perceber que Brasil e Angola estavam muito juntos, muito próximos. E nossa história, nossos hábitos, né? Nossas casas, nossa música é o samba, que todos conhecem, que Brasil é conhecido por o samba é negro. As escolas de samba, o carnaval, como se conhece, é negro. Mesmo com a apropriação branca, e que ha intervenido muitíssimo na organização das escolas de samba, né? Temos um problema hasta hoje que você não vê, mas entre nós é uma peleia enorme, não? Pero é de samba, a cultura que simboliza o país, ela é negra. E cada escola de samba conta uma história. Desde o sonido de los tambores, cada escola tem seu sonido, é um código de comunicação. O fluxo de comunicação é muito distinto entre nós outros, não? Bueno, várias coisas. E por isso, cabe esta pergunta, que é ser quilombola em Brasil? Ser quilombola é preciso ser negro? O que é ser negro? Esta pergunta temos hasta hoje conosco. Como se posicionar como negro? O que me faz negra? Eu posso responder. Pero eu vou deixar a pergunta para que cada um reflita o que pode ser, tá? E quanto a esta aqui, bueno, Quilombo é uma instituição negra, é uma proposta de nação, de organização política, social, econômica, cultural e religiosa, sim? Pero o Quilombo, por isto, recebe todos. Há negros, há brancos, há indígenas, todos aqueles que têm um descontentamento com o governo. Esta é a origem de Quilombo em Brasil. Uma proposta de nação. Bueno, isto tem implicações extremamente importantes para a constituição da biodiversidade. Quanto tempo tenho? Eu hablo demasiado, tenho que me controlar. Bueno, primeiro, no, em termos de povos nativos, dos indígenas do mundo, América, Nuestra América e Caribe está entre as maiores, né? Junto com o conjunto de Ásia e de África. O que significa que estes pueblos, estes grupos, conhecem muito bem seu território. Sim? Sempre essa é a ideia. Bueno, né? É o maior número de idiomas nativos também temos. Claro, temos um contingente de etnias indígenas muito forte. Sim? Isso tem consequências éticas. Quais são? Vamos lá. Sim. Acá, hoje dia, temos a informação que esta diversidade étnica e de línguas, que dá um equivalente, no, é o mesmo, está relacionado diretamente, positivamente relacionado com a produção da biodiversidade. E aqui, como biogeógrafa, hago um parênteses. Por quê? Porque a biodiversidade é produto de interrelações de espécies. E não nos olvidemos
que o ser humano é uma espécie que não pode viver sola, está em relação permanente com sua natureza. Porque esse é outro ponto, outra perspectiva. Para os africanos, né, de origem, a natureza é nós. Nós não estamos apartados da natureza. Ela é a natureza é sagrada, tanto que as religiões, não, têm como suas deidades a natureza. Sim? Eu vou explicar mais adelante. É bueno. Porém, lamentavelmente, desde sempre, desde 2 séculos atrás, temos vários pensadores e intelectuais que não aceitam esta ideia. E eles que orientaram a maneira como hacemos nossa proteção da biodiversidade, pelo menos em meu país, que parte da ideia de que a natureza, para ser preservada, não conservada, né, aí que está distanciada de seres humanos. Isso para nós indígenas e africanos e afrodescendentes, há problema muito grande, porque se para nós a natureza é sagrada, queremos viver na natureza. Então, a maioria dos quilombos, das aldeias indígenas e das outras formas de organização social de onde se tem a maioria negra, estão cerca da biodiversidade desta natureza que não é e nunca foi intocada. Sim? Esta ideia fantasiosa de grandes nomes, né? Eduardo Wilson, Aldo Leopold, né? De querer volver a um mundo silvestre que nunca houve, porque há mais de 200 mil anos que existe a espécie Homo e vivimos da natureza, porque somos, não? Bueno. E aí está o perigo, porque isto é um argumento que fundamenta as leis que vão incidir sobre as populações indígenas, por exemplo. E o que temos aqui? É quando surge, e nesse caso é o professor Carlos Moreira, vai explicar melhor que eu, para vocês mais, né, despacio, é a ideia de axioma biocultural, onde também fundamentamos nós para dizer que a diversidade cultural é pareja da biodiversidade, da conservação da biodiversidade. E não é uma coisa linear, porque é complexa. Há que conhecer as culturas para compreender como se dá isso em todos os níveis de organização da biodiversidade, do gênero hasta o paisagem, hasta os biomas. Sim? Porque quando penso, por exemplo, em Carl Sauer, no, o que ha dito quando ha pensado o norte das Américas, né? A natureza foi produzida por os indígenas, isso em 1950. No? As leis brasileiras de proteção vêm dessa época e nega essa realidade. No? E acá está, a biodiversidade mundial solamente será conservada com a conservação da diversidade cultural e vice-versa. Portanto, há que ter direito à terra, os quilombolas, os indígenas e todos os demais grupos. Há que ter uma luta por uma reforma agrária? Sim? Bueno, polêmico, não? Mas necessário. Não sei se conhecem. A inhame aqui, como se chama? Bueno, sabe a origem do inhame? É africano. Foi dos primeiros produtos que, bueno, para o Brasil veio para alimentar os africanos e quedar-se tranquilos, ¿sí? Então, por quê? Inhame é muito rico. Por exemplo, em Brasil, é o candomblé, umbanda, as religiões de matriz africana usam inhame para alimentar os orixás, as deidades, ¿sí? Há conhecimento e há ciência neste ponto de vista, ¿sí? Ocra, ¿sí? Temos lo mesmo. Arroz, há uma discussão em torno de arroz, que Judith Carney ha dicho, escreve muito sobre isso, não? Que se habla, o arroz é de China. Não necessariamente. Há dois tipos que é comercializado, não? Que é venido de China, pero há africano e mais. O arroz de China foi muito conhecido pelos africanos ao ponto de eles saber como manejar. E este conhecimento
tão pequeno, não? É responsável por trazer africanos específicos das áreas de processamento de arroz em África para norte do Brasil. E hoje a população de Amapá, Pará e esta região ao norte e parte do nordeste se explica pelo arroz. Não necessariamente arroz, pelo conhecimento negro de como ser economicamente viável é o arroz. Sim? E dendê. ¿Tienes dendê aqui? Sim. Bueno, sí. Oricuri, Ciagrus, bueno, yo no me acuerdo la especie. Yo he venido uno aqui na entrada de Ciagrus, que é muito semelhante esse processo de maneira, né, equivalente. Pero é comida de origem, não? E todos eles estão relacionados à nossa matriz. Acá, um grafite, chama um grafite, não? Extremamente importante, é que me gusta muito, no sigo, né, Fábio Gomes, é um grafiteiro que chamamos de centro-oeste de Brasil, de Goiânia, e que ele, esses grafites, Goiânia é um estado, Goiás, um estado muito racista. Pensa o que isto representa em um estado racista. Sim? Nós aqui? É lindo demais. E acá, algo que me gusta muitíssimo, um homem que me ha levado ao Uruguai, Eduardo Galeano. Foi importantíssimo para mim. Não? E eis uma história que ele, como nadie, nos conta de uma maneira muito poética. Não? Pero, que é isto? Bueno, em termos atuais, chama tecnologia social. Por quê? Durante, como se chama? Fuga mesmo? Bueno, em la fuga, principalmente las mulheres, poniam as semillas em seu pelo para huir e em pensar uma outra realidade com as semilhas. Territorialidades, território, reterritorialização e bueno, todas as categorias que podemos utilizar para pensar o que é a produção do território a partir de uma pressão por el racismo. ¿Sí? E bueno, não foi a única, pero foi responsável pela produção de várias paisagens que temos hasta hoje. E acá, algo muito importante em Brasil, aqui em Bahia, Salvador, onde tu vas praticar capoeira de Angola, Lagoa do Abaeté, que é uma área muito importante para a comunidade negra, e do pueblo de Axé, que é o pueblo de la religião africana, tá? E que acá tem, né, a simbologia dedicada a Iroko, principalmente, que é um orixá muito importante. Acá é o Baobá, em centro de Rio de Janeiro, sim? E outro acá, que não é um baobá, não é uma espécie africana, é uma figueira, acá, ficus. Acá é o Jequitibá rosa, né, que é de Brasil. O que quero dizer aqui? Bueno, eu tenho dificuldade de dar parada, quero caminhar, porque está gravando, eu não consigo. Bueno, vou tentar. O que passa aqui? Uma história muito interessante. É solamente um árvore? Bueno, uma vez, como tantas outras, como aqui, por exemplo, né, caminhando por las florestas, los bosques de Rio, encontramos um árvore desta magnitude. Acá é minha hija com 9 anos. Pensa, é o tamanho desse árvore. Sim? Se camina em los bosques, e nas outras árvores são chicas, como essas, ao redor. E, de repente, aparece isto. Por que só uma árvore é assim? Porque é uma decisão humana. Por exemplo, em general, como se chama? Em português de Brasil, que é português. Lélia Gonzalez depois explica. Mata do Pai Ricardo. Mata de São Bento. São territórios negros. Pelo ponto de vista da biografia, importa? Sim. De la ecologia? Sim. Geomorfologia? Também. Hidrologia? Sem dúvida. Por quê? Porque um árvore,
serve de nicho para várias espécies. ¿Sí? Piense em termos de nicho espacial, de hábitats para várias espécies. Sus raízes é muito larga, muito grande e muito profunda. Sobre o ponto de vista da contenção das impostas, sim, é importante. O fluxo de água que capta na atmosfera, bueno, uma copa gigantesca e que penetra o suelo, é um processo hidrológico importantíssimo, sim? Bueno, brinque, pense no que pode fazer a influência de único árvore em um ecossistema por uma decisão humana negra racializada. Esta é a realidade de grande parte de meu país, creio que não é diferente acá e em outra área de América. Sim? Porque a natureza sacralizada, eles decidem, este árvore é um Deus que te pode conservar, porque é importante para minha subjetividade, para minha realidade. Então, por isto, influencio todos os demais sistemas e espécies numa organização em escala. Esse é o ponto que quero trazer. Não? Acá, uma comunidade quilombola em norte do Brasil, né? E acá temos uma aerocaulácea que se chama em Brasil capim dourado. Capim dourado agora é exportado para todo mundo, porque é o pedúnculo floral é utilizado para ser várias coisas e bijuterias, né? Pequenas joias, que é maravilhoso. Eu me obedei, eu tenho, poderia ter trair para me obedei. Bom, na próxima vez, me invitem uma vez mais que eu venho acá. E aquela comunidade, mira esta comunidade, que color tem? Mira a composição de gênero. São comunidades, em geral, orientadas, organizadas por mulheres. E o que há de biodiversidade, além do capim, propriamente dito? Bueno, nos digo que é o pedúnculo floral, onde está uma semilha. Se a colheita é de la semilha, como se reproduz o ecossistema e como se mantém o ecossistema? Bueno, outra tecnologia social, porque as mulheres sabem como hacer, bueno, pegar, né? Não sei se é pegar, né? É flor, de maneira que as semillas vuelven ao suelo e garante, porque há outra especificidade, o capim dourado não ocorre em qualquer lugar, solamente especificamente nesta área, são áreas muito chiquitas, de suelos úmidos, muito particulares, e a floração é muito pontual. Então, eles têm um controle de tempo, de lugar e a dinâmica de la prática que garante a conservação da espécie do ecossistema e de seu sustento familiar. Quantas coisas imbricadas, não? Chamamos identidade. Bueno, acá algo muito interessante sobre o que existe. Sobre o ponto de vista da hidrogeomorfologia, temos aqui algo desafiador para nós em geografia e em biogeografia, propriamente. Não? Acá são túneis. Abre o túnel? Sim? Escavado por manos escravizadas para huir. Não? Aqui tem a dimensão mais ou menos hoje do que era este túnel onde dá. Bueno, ele corta linearmente um morro. Sim? Este particularmente era cerca de uma senzala. Senzala é quarto de escravizados que se tem no mesmo aqui. Sim. Bueno, assim é. Eu estou agora estudando os quilombos deste município em Rio de Janeiro. São 3 quilombos e um quarto está por aparecer, surgir. E esta área, todos hablam. Há mais túneis. Há que conhecer porque estão conectados. Sim? Pense sobre o ponto de vista hidrológico do que significa isso. E isto é ignorado. Alguns de nós chamamos de paisagem de fuga. Sim? E quando mira de drone, de avião, o que quiera, é o paisagem, não vês que temos um mosaico de paisagem. Se queres emplear a ecologia de paisagem,
Acá temos um desafio muito grande, ¿sí? Sí, voy correr. Los bosques, los cultivos, las casas e los patios, não é patios, solares, ¿sí? Estão todos na natureza, ¿sí? Então, o que é conservação? E agora, que implicações tem? Bueno, hablé da produção de paisaje de Rio, que é muito famosa, muito conhecida, Cristo Redentor, que havia vários quilombos, ¿sí? Pero ha sido elegido patrimônio de la mundial, né? Bueno, pero no com as favelas e tampouco com os quilombos. Passando, os solares que pensava eu, culpa de Google Tradutor, que era pátio, bueno, entendi, né? Lo que parece, em Brasil, principalmente essa comunidade negra, necessita ter sua natureza próxima, ¿sí? E onde põe em sua casa, onde está? Em los solares, ¿sí? Em Brasil, solares chama-se quintal, viene de quinta, uma referência a Portugal, ¿sí? A los colonos. Pero não é o mesmo, porque a organização espacial de nossos quintais, não? É completamente distinta. Não há a separação jardim, huerta, não há. Está tudo junto, misturado. Por quê? Porque uma planta é para a memória, para a emoção, para os orixás, e é medicina e é comida. Medicina e comida caminham juntos. Sim? Então, é próprio, há uma identidade nesta área. Sim? E bueno, e onde não há mais solares? Porque o solar é também a reserva de terra para sua família. Quando não tem acesso à terra, quando não tem acesso à habitação social, o que pode ser? Construir em el pátio. Então, chegamos às favelas, acá. Pero o que fazem? É o topo de la casa, é isso, o que eu chamo de ressignificação de solares. Por quê? São formas diferenciadas de se ter na natureza próxima. Natureza, perdona-me. E acá, uma coisa muito importante que é o papel das mulheres. ¿Sí? Aqui, particularmente, o que passa? Raça, gênero, classe social e condição de classe. Aí é um problema. A classe social é trabalhadora, sim, mas não é qualquer trabalhador. São trabalhadores negros e quilombolas. Então, os prejuízos são maiores. E por essa razão, estas mulheres são 3 gerações acá, a madre e tias, abuelas, tias abuelas, a hija e sua hija, ¿sí? La nieta. Bueno, lo que tiene, são mulheres que solamente esta hoje estudou. É o livro que te regalei. E que as demais, é o quilombo, em geral, ele está em áreas férteis, onde tem proteção e pode mirar e saber quando vem o inimigo, ¿sí? Há que ter água e, bueno, e são distantes por isto, ¿sí? Em geral, cerca de rios, porque fazem comércio com a subsistência que têm. Bueno, o que passa aqui? Durante a pandemia, por exemplo, né? Essas mulheres foram fundamentais para as comunidades a seu redor. Porque com os cultivos que tinham em seus solares, em suas pequenas fincas, organizavam comida e distribuíam durante a pandemia para os mais pobres que eles. E que interessante, por estar muito lejos da parte formal da cidade, eles não tiveram acesso à educação, à enseñança. Então, os homens, sim, pouco, pero não as mulheres. A escola pública mais cerca de eles está a 7 quilômetros de pé por la mata hasta a cidade formal. Isso funciona por la noite. Como eles vão estudar? Hasta hoje. Então, suas madres les ensinavam, trabalhando, cantando e com histórias. Sua educação, seus conhecimentos são passados de geração a geração por la oralidade. La oralidade é uma tecnologia de los negros, como não tinha condição de estudar, os comunicados para que não sejam compreendidos eram trocados, cambiados por el canto, por las histórias e por los tambores. E uma curiosidade, quando chegaram ao Brasil, foram proibidos de tocar suas músicas. Não tinham direito a tambores. Seu corpo era seu tambor.
Assim começou Django, assim começou samba, e samba ha começado em los solares, de Tiziata, pessoal. Bueno, no, esto tengo que leer. ¿Sí? Acá, yo estudo solares em Brasil, não? Eu tenho uma publicação que vai sair agora, que recorri, coletei alguns depoimentos que está nessa publicação, pero se estendeu mais de 20 solares visitados, a maioria de mulheres. Entrevistei aproximadamente 16 mulheres, 17 mulheres. Quando há uma pergunta na entrevista, que é isso, o que o solar representa para tu? Bueno, todos, sem exceção, lo que respondem, espantadas. Como? Como? É todo. É muito importante. Todos. E acá, uma mulher de 28 anos, creio que Fernandene, que disse, que representa o pátio para mim? Solar, não? Mi abuelo jugando com nós e nossos primos jugando, correndo, banhando-nos em el rio ao fundo do pátio. Mi abuelo represando a água do rio para que pudéssemos jugar e pescar camarões e peces pequenos. Reuniões familiares, cumpleaños. E hoje, juego com mis sobrinos e sobrinas e les transmitimos a los niños lo que mi abuelo nos ensinou. Seu abuelo se foi. É forte, não? E está uma jovem de sua idade, não? Da maioria que tem acá. Eu não esperava ouvir isto dela. E para ela, como para todos os outros, o solar é tudo. Bueno, depois disto, né? Eu creio em uma ecologia quilombola. A ecologia que hoje desenvolveu é basado em conhecimento negro e, sobretudo, quilombola. Porque há um conhecimento intrínseco próprio. Como ha dicho Vitor Toledo e Barreira Bassos, né? Se há uma ciência moderna, há uma ciência neolítica. E se há uma ciência neolítica, há uma ciência paleolítica. Sempre houve ciência. Não é somente de origem eurocêntrica, não? Bueno, sobre os solares, o que passa aqui é que, à medida que se afasta da cidade formal, os pátios são mais próprios, não tem cerca, não tem muro, há liberdade e há diversidade e qualidade de vida. Não vou ler. A importância em escala para o corpo, hasta a cidade. Não, perdona-me. Do corpo hasta a cidade. Sim? Porque quando se pensa em planeamento territorial, o que temos é o conjunto de solares, temos isto. Mais verde, mais biodiversidade, mais controle e regulação dos processos erosivos, hidroerosivos e de todo, não? Bueno, que mais? Já me olvidei do que tenho. Esse é um trabalho que desenvolvo com eles para, junto com eles como investigadores, estudar a função da floresta. E o que quero dizer aqui muito rapidamente, não? Quando eles saber que a natureza é muito importante para nós outros, o que temos? Esta área são 3 quilombos reconhecidos. Toda esta área é de quilombo. Esses 2 pontos aqui na parte mais llana, cerca do quilombo, hoje em dia é uma área de proteção que eu, com vários investigadores, várias universidades e dos quilombos e moradores, pleiteamos a criação de 2 áreas ambientais. Que a municipalidade disse, sim, vamos fazê-lo. Tudo certo. Quando publicou oficialmente, houve mudanças. A área de proteção ambiental ha aumentado porque se pode ser muito mais coisas. Lá que tinha que ser totalmente preservada, porque é uma área de humedales, se reduziu. Por quê? Acá temos nosso maior desafio agora. Ai, perdona-me. É o capital imobiliário. Agora, a natureza atrai o capital imobiliário porque todos querem uma natureza para se chamar de suja. E não importa se com isso se vai excluir os que produziram a natureza. Sim? Acá 2 grandes empreendimentos com mais de 7.000 moradias.
não é para quilombo, não é habitação social. É Alphaville, é Riviera del Recreio, ou seja, uma gentrificação embasada na natureza. E mais, eles lhe gustam dizer que vão a quilombo, que comem no quilombo e que têm amigo quilombono, próprio de los negros, de los racismo, não? São várias, né? É o que chamamos de pantanização, pode explicar depois para não parte tempo. Hicimos um estudo nessa área e foi possível provar que a renda barra está associada a los negros e pardos, não? Pretos e pardos, os negros. Bueno, né? Por conta dessa situação. Os conflitos de tierra em Bahia, principalmente nossos conflitos, estão associados ao poder público, que apoia, é o capital, sim? Las iglesias, o narcotráfico. Então, acá temos uma medida subestimada de los conflitos de tierra, né, que estão deslocando os quilombos. Em área urbana, a municipalidade interviene contra, né, a presença negra. Acá hablo desse habitat, né, que é diferenciado. Acá, a moradia, que vê que está mais cerca. Eu vou correr, depois podemos volver. Não era isso, era as graças, porque cambiei a apresentação. Pero o que quero dizer acá, né, é que há bom viver. Há modo especial, subjetivo de viver, que está relacionado à cultura, à história, né? Para isso, precisamos responder de que estamos falando, né? Qual é a contribuição desse grupo? Porque todo grupo tem seu modo de viver. E o que nós outros, em Geografia Negras, estamos a buscar é reconhecer cientificamente, provar que é possível conviver, que temos condições de cooperar, colaborar, porque a história já mostrou que temos conhecimento, tecnologia suficiente para ser isto, né? Acá é vídeo que produzi com um de meus amigos e irmãos quilombola, onde nos ensinam em aproximadamente 20 minutos, eu creio, não me acordo mais, a ecologia dessa gente, de onde se vê todos os temas que queremos, se hablam para nós outros de uma mulher, neste caso, que não ha salido de sua casa para trabalhar, solamente para trabalhar em casa, como doméstica nas outras casas e cuidar de seus filhos. E o que me ensina diariamente, cotidianamente, lhe agradeço muitíssimo. E lhe agradeço a vós, porque maravilhoso, graças. Como ustedes saben, se alteró un poco el programa, entonces seguidamente tenemos las palabras de la señora Epsi Campbell, quien es economista, líder del movimiento afrodescendiente en Costa Rica y a nivel internacional. Ha sido diputada de la República en 2 ocasiones. Del 18 al 22 se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de Costa Rica y de todo el continente. La líder entonces abriendo caminos, Epsi Campbell. Muy buenos días. Vamos a ver otra vez. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias al profesor Carlos Morera por darme la oportunidad de compartir algunas de las cosas relacionadas con el tema, con el aula inaugural de la profesora Rita Montezuma. Muchas gracias, Rita. Es un honor para mí compartir con usted. Y es un honor también porque después imagino que van a escuchar a mi hermana, entonces van a decir, no van a escucharla. Yo digo, es un honor para mí estar con ella, porque, bueno, ella es una poetisa que admiro demasiado y que además es mi hermana. Es un honor ser parte de esta aula inaugural, era la motivación, entonces ustedes iban a escuchar esto antes. Y me parece muy importante porque este es un espacio de pensamiento crítico y compromiso social. Permítame decirlo con el corazón, es importante que podamos abrir caminos para caminar juntos y juntas, para usar la palabra como una herramienta de transformación y para construir otros territorios y otra vida posible que sí está allí
en el horizonte y tenemos que hacerla cada vez más cercana. Hoy, 2 de marzo, conmemoramos 316 años del naufragio de los barcos esclavistas daneses frente a la costa caribeña de Cahuita en 1710. Aquella tragedia forma parte de un engranaje de la trata transatlántica que desplazó por la fuerza a prácticamente entre 12 y 15 millones de personas africanas a este continente. Me gusta siempre decir que son 12 millones. Ustedes saben que entre 1500 y 1800 la población africana no llegó a tener más de 110 millones de personas. No creció porque permanentemente se le estaba desarraigando a la gente más joven, a la gente productiva, y entonces durante 300 años se mantuvo prácticamente igual. El dato interesante es que eso significaría, si hablamos de todas las personas que estuvieron directamente o indirectamente víctimas de la trata, podría significar más de 250 millones de personas el día de hoy. Una tragedia de 250 millones de personas. Estamos hablando de todo Brasil junto, de todos y todas las afrodescendientes que vivimos en las Américas. Recordarlo no es anclarnos en el dolor, es afirmar que nuestra presencia en esta tierra no es marginal, sino fundamental. Ayer realizamos un emotivo tributo a nuestros ancestros y ancestras y avanzamos en el proceso de constitución de las guardianas de la memoria, de la historia y de la Casa Grande. No fue un acto ceremonial vacío, fue un acto político y ético. La memoria es la raíz y sin raíz no hay futuro. Hablar de pueblos afrodescendientes y recursos naturales exige cambiar el marco neutral. Durante siglos, la modernidad colonial convirtió la naturaleza en mercancía y a las personas africanas en fuerza de trabajo explotable. Esa doble cosificación de la tierra y del cuerpo es parte de la misma matriz colonial. Desde la perspectiva de colonial debemos desmontar esa lógica. La naturaleza no es una mercancía. La naturaleza es vida como lo es vida todos los seres que la habitamos. En Colombia, los territorios en América Latina y el Caribe, según CEPAL y PNUD, una proporción significativa de afrodescendientes vive en territorios de alta biodiversidad, en bosques, cuencas estratégicas, ecosistemas costeros y marítimos. En Colombia, los territorios colectivos, por ejemplo, reconocidos por la Ley 70, superan 5 millones de hectáreas en el Pacífico biogeográfico, uno de los puntos de mayor diversidad del planeta. En Brasil, las comunidades quilombolas ocupan territorios de alto valor ecológico, incluyendo zonas amazónicas. En Costa Rica, la provincia de Limón, el Caribe, concentra una de las mayores riquezas ambientales. Sin embargo, los datos censales y los estudios socioeconómicos muestran brechas persistentes en los temas sociales como el empleo, el acceso a las oportunidades, etcétera, para la población que vive allí y en especial para la población afrodescendiente. Territorios con abundancia ecológica viven situaciones de extrema pobreza y el desapropiar de lo que han protegido por años ha sido una política consistente. Esas comunidades que muestran desigualdad han sido capaces de resguardar un bien que es un bien de todos y todas. Esa contradicción no es natural, es histórica, es la construcción de un modelo. Si hablamos de recursos naturales, debemos de hablar entonces de las mujeres. Las mujeres afrodescendientes han sido agricultoras, pescadoras, guardianas de semillas, transmisoras de saberes medicinales, administradoras del agua y del cuidado. Datos de ONU Mujeres evidencian que enfrentan, como todo, mayores niveles de informalidad laboral, sobrecarga de trabajo no remunerado, un pago mucho menor en el trabajo remunerado, pero ellas son quienes sostienen
la resiliencia comunitaria. Un dato, en Estados Unidos y en América Latina, una mujer afrodescendiente tiene 3 veces más probabilidades de morir producto de las complicaciones del parto que una mujer no afrodescendiente. Desde una perspectiva decolonial, debemos reconocer que la economía del cuidado y la sostenibilidad ambiental han sido sostenidas históricamente por mujeres afrodescendientes, por mujeres indígenas, por mujeres rurales, sin reconocimiento institucional y sin compensación adecuada. La biodiversidad se protege con conocimiento local, con redes comunitarias y con liderazgo femenino. En el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, la comunidad internacional ha reconocido progresivamente el papel de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en la conservación. El liderazgo de la vicepresidenta Francia Márquez ha contribuido a posicionar, no obstante, que las comunidades afrodescendientes también son protagonistas en el manejo de la biodiversidad y ha contribuido a posicionar a estas comunidades como actoras centrales en la agenda ambiental global, especialmente en la defensa de territorios colectivos como barreras vivas frente a la crisis climática. Esto no es simbólico, esto es estructural. La protección de la biodiversidad no puede desvincularse de la protección de los pueblos que históricamente la han cuidado. Y eso es un elemento central si queremos hacer cambios profundos. Justicia ambiental sin justicia social y justicia racial es una incoherencia. Es una incoherencia porque se supondría que la justicia ambiental entonces sería un recurso para los que históricamente han tenido el poder. Desde la filosofía Ubuntu, yo soy porque nosotras y nosotros somos, nosotros entendemos allí en dónde debe estar el cuidado de la tierra. Y lo dijo muy bien la profesora Rita Montezuma. No hay posibilidad de entender la protección ambiental sin entender la gente que habita en ella. Ubuntu nos enseña que la vida es interdependiente. Tal vez una de las metáforas más fáciles de entender es: lo que no es bueno para el panal no es bueno para la abeja, y viceversa. Para entender la interdependencia que tenemos en los ecosistemas y que lo que hacemos tiene un impacto y que los impactos tenemos que entonces considerarlos para la conservación, y eso es lo que han hecho las comunidades. Entonces la escuela de la conservación está ya en el campo, en los pueblos. La ciencia está allá, porque con una evidencia empírica, histórica, podemos saber por qué esos territorios son los que siguen manteniendo mayor biodiversidad. Aplicado a la biodiversidad, Ubuntu nos invita a comprender que destruir el ecosistema es fracturar la comunidad, y fracturar la comunidad es fracturarnos a nosotros y nosotras mismas. En ese sentido, la relación afrodescendiente con la naturaleza no es extractivista, es relacional. La universidad pública tiene una responsabilidad histórica. Durante siglos, el conocimiento legítimo fue definido desde centros de poder coloniales, reproducidos también en mucha del conocimiento oficial que se generaba en las universidades. Las epistemologías afrodescendientes fueron invisibilizadas y negadas. Una perspectiva decolonial implica reconocer los saberes afro como conocimiento válido, integrar memoria oral, prácticas territoriales y espirituales como fuentes de saber, investigar con comunidades y no únicamente sobre ellas, y reconocer que la biodiversidad y la cultura son inseparables. La ciencia ambiental necesita diálogo con saberes ancestrales. La política pública necesita justicia histórica. Queridos y queridas estudiantes,
No hereden una universidad incompleta. Exijan una formación que reconozca todas las raíces. Y por eso celebro, profesor, que estemos aquí, porque es el reconocimiento de esas raíces lo que nos va a dar las bases para la construcción de sociedades en las cuales la dignidad nos alcance a todas las personas. Sociedades en las cuales no sea necesario que utilicemos nuestras identidades como banderas, como banderas para el reclamo de derechos, sino simplemente como aportes de esos ecosistemas humanos y naturales en donde construimos para el presente y para el futuro. Profesores y profesoras, construyamos investigación que dialogue con el territorio, que repare exclusiones, que genere políticas con equidad racial y de género. Hoy es 2 de marzo, les decía, al recordar 1710 y a evocar el tributo de ayer y el proceso de guardianas de la memoria y de la Casa Grande, afirmamos que la historia no es pasado muerto, es una guía ética. Desde Ubuntu, desde una mirada decolonial, desde el compromiso con la biodiversidad y con la dignidad humana, les invito a construir una nueva generación de conocimiento. Una generación que entienda que la justicia ambiental y la justicia racial son inseparables. Una generación que proteja la Casa Grande con conciencia histórica. Una generación que sea verdaderamente la generación de la luz y la esperanza. Porque yo soy, porque nosotros y nosotras somos, y juntas podemos transformar la historia en futuro y el futuro en dignidad para todas las personas. Muchas gracias. Como ustedes se dieron cuenta, ya se alteró la agenda. Entonces, vamos a escuchar un poema de Epsi, porque ya es que de Shirley, de mi amiga Shirley, que Shirley es antropóloga, poeta, líder, afrofeminista. Entonces, para, Buenos días, y yo hago constar que esto no estaba en el programa. La verdad no estaba. Pero bueno, aquí estoy. A mí me dicen poesía y yo digo presente. Y voy a leer un poema que escribí precisamente para el día de ayer, cuando conmemorábamos los 316 años del naufragio en las costas de Cahuita. Existo. Estoy aquí, luego de miles y miles de tambores silenciados, cientos y miles de ceremonias escondidas y enterradas. ¿Me puedes ver? Estoy despierta, viva y despierta como entonces. Cientos de miles de arrullos más tarde, billones de entierros y transmutaciones después, y de muchos y muchos cuerpos masacrados, miles y miles de marimbas y quijongos después, y de danzas y canciones y oraciones demonizadas, quemadas, olvidadas. Estoy. Así es, centenares y multitudes de cabellos arrancados, humillados, de cuerpos destrozados y mutilados estoy. ¿Me puedes ver? Sigo estando, visible y despierta. Sigo viva, asida a la marimba que resuena, despeinada y peinada de victorias, de cabellos sueltos o sujetos o cubiertos por turbantes de colores. Sigo viva, sostenida de ríos y cataratas que dan vida, acurrucada al mar y a la montaña que protege, abrazada a las memorias y a los cuentos y a los cantos y a la vida. Viva, instalada en calles, avenidas, grandes urbes, territorios y veredas. Sigo viva, estoy, sostenida de la fe de los caminos caminados estoy. ¿Alcanzas a verme? ¿Me miras? Mírame, estoy, agotada pero alerta, sudando y con sed pero de pie, un tanto débil pero en pie, protegida por los míos y creciendo, junto al río, junto al mar, en la montaña, en la ciudad, resisto, estoy. ¿Me ves?
en la vida que arrulla y alimenta, a la orilla del mar que aún recuerda. Alcanzas a ver, me sigo aquí, seguimos vivos, asidos a la vida y la esperanza. Cientos y cientos de antes y después estoy, me afianzo al territorio y al río y al mar y a la ruta que empuja y arrincona y nos quiere lanzar al precipicio. Seguimos, alumbrando con la luz que nos brota del pasado, que llevamos en la piel y en las manos, en los pies y en el horizonte. Sigo, canto, arrullo, existo. Gracias. Gracias, Shirley. Vean, hay una red de jóvenes afro, entonces, y Yari va a introducir porque esto es un camino hacia adelante. Entonces, Yari. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Iyari y yo vengo aquí a contarles sobre un evento que organizo yo. Esta iniciativa se llama el Encuentro Afro y ahorita vamos a celebrar o tener nuestra 8ª edición este 11 de abril. Y bueno, esta iniciativa nació hace unos años de parte de mi hermana, de la necesidad de fortalecer la comunidad afrodescendiente en el GAM, porque somos muy poquitos, estamos esparcidos por muchos lugares y queremos tener un lugar donde podemos compartir todos juntos, personas exclusivamente afrodescendientes. Y entonces vengo aquí a invitar especialmente a las personas jóvenes afrodescendientes. Yo soy una persona joven, yo tengo 18 años y yo sé cómo se siente ser una de las únicas personas afro en los espacios en que uno está. Y realmente el encuentro afro para a mí se ha vuelto como un espacio en que puedo solo compartir sin tener que justificar, sin tener que defenderme, donde puedo solo estar y ser yo misma. Em, entonces, bueno, para mantenerlo cortito, quería decirles que el 11 de abril es nuestra 8ª edición y aunque no se identifiquen como personas afrodescendientes, compartan esto con sus amistades afrodescendientes. Es muy importante para nosotros y solo queremos crecer el espacio para que todas las personas que se identifiquen como afro tengan un lugar donde pueden ir, sentirse cómodos, crear vínculos. Tenemos música, comida, juegos, y realmente es un espacio muy lindo. Entonces, si no me equivoco, tenemos unos afiches también físicos que podemos darles. Si están interesados, se pueden acercar a mí también para pedirme detalles. Y tenemos un Instagram si nos quieren seguir, si solo quieren apoyarnos, aunque no van a asistir, nos ayudaría mucho. Y es encuentro y como una nimecita y después barra baja y afro. Y bueno, les agradezco mucho por el espacio y espero que se animen los jóvenes afrodescendientes a asistir a este evento tan lindo. Y bueno, espero verlos ahí. Muchas gracias. En estos días difíciles marcados por el odio, la mentira y el matonismo, las universidades y la geografía tienen una responsabilidad ineludible: avanzar por el camino del diálogo y del pensamiento crítico. No podemos permitir que la violencia simbólica ni la desinformación desplacen la razón. Frente a la crisis de confianza y a los discursos que fragmentan, nuestra tarea es la interpretación certera de las realidades, el análisis riguroso de los territorios y la construcción de un espacio de encuentro. La geografía como ciencia y como práctica social nos recuerda que los territorios son tejidos vivos de historia, cultura y naturaleza, y las universidades como casas de saber deben ser faros que iluminen con conocimiento, con ética y con compromiso. Y esa lucha solo la ganamos todos juntos. Muchas gracias, Epsi, Shirley, Rita, a todos ustedes, y seguimos construyendo. Muy buenos días. Gracias.